Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 2 de agosto de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presente os alunos que estão aqui hoje são eles: o João Pedro, o João Gabriel Machado, a Yasmin, a Flávia, o Richard, o João Gabriel Venâncio, o Vitor, o Iago, a Sofia, a Bianca e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henck, onde os alunos que faltaram podem ver e colocar as suas atividades em dia. E os alunos que estão frequentes podem depois rever em caso de dúvida. O nosso material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividade 5, referente ao segundo bimestre. Nós estamos na parte 2, é isso ou é parte 4? É aulas 7 e 8? Então é parte 4 aqui. Tá? É parte 4. Deixa eu apertar pausa aqui. Continuando então, parte 4. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, a habilidade que nós estamos estudando, a habilidade EF06, ou seja, do 6º ano, MA24. Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, no caso triângulos e retângulos. E a aula de hoje, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Áreas, objetos de conhecimento, situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área. E a aula de hoje, capacidade e volume. Página 161. Sequência de atividade 5, parte 4. É formada pelas aulas 7 e 8. Relações entre capacidade e volume. O que vocês entendem por capacidade? Que eu sou capaz. No português tem um pouco... É capaz, tem a ver com matemática também. Tipo, capacidade, esse armário tem a capacidade de tantos litros. Isso! Aquele balde que tem ali tem uma capacidade mais ou menos de 20 litros. Certo? É o que ele pode guardar dentro dele, certo? Isso é capacidade. O que é o volume? O volume é o que você guarda lá dentro. Por exemplo, a garrafinha de água tem a capacidade de 1 litro. E ele tem o volume de 1 litro. Volume é o quê? É o quanto que ele tem lá dentro. Entenderam? Volume é o que você guarda lá dentro. E a capacidade é o que ele consegue guardar. Tá bom? Mais ou menos assim. O meu carro tem uma capacidade de ter 45 litros. Só que o volume dele lá dentro agora é de 32 litros. Entendeu? É o que tem. Objetivos das aulas: reconhecer as grandezas, volume e capacidade, bem como suas principais unidades de medida, estabelecendo a sutil diferença entre essas duas grandezas. Estabelecer as transformações de unidades de medidas entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de capacidade, o litro, entre outros múltiplos e submúltiplos da medida padrão de volume, o metro cúbico. Estabelecer relações entre as medidas de capacidade e as medidas de volume. Resolver e elaborar problemas que envolvam
unidades de medida de capacidade em situações do cotidiano, resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de sólidos formados por blocos retangulares, dadas as medidas de suas dimensões. Ainda na página 161. Em dupla, mas não vai ser em dupla, construa duas embalagens cujos moldes abaixo podem ser ampliados e impressos. Cadê o molde? Está aqui o molde, ó. Certo? Cole os moldes em papel cartão, desculpe, ou cartolina. Recorte e com auxílio de fita adesiva, monte as embalagens. Siga os seguintes passos. Compare essas duas caixas, procurando semelhanças e diferenças nelas. O que elas tinham de semelhante? A base dela vai ser quadrada, certo? Essa é a semelhança delas. Faça uma estimativa sobre qual a caixa pode conter mais farinha. Então imagine, vou explicar para vocês aqui. Tem um erro nessa apostila desde o ano passado. Eles tentaram arrumar uma coisa, mas não arrumaram a outra. O ano passado, o prisma, no caso, a pirâmide, ela era desse jeito aqui, ó. Isso aqui forma uma pirâmide? Forma. Que nem essa também forma. Só que o erro deles é o seguinte: para essa aula ficar legal, eles têm que fazer a base quadrada do mesmo tamanho da base quadrada do cubo, tá? E aqui se vê que ele é bem maior do que a base do cubo. Então, a princípio, para essa lição ser legal, ela tem que ter as bases do mesmo tamanho, certo? As bases do mesmo tamanho. A pirâmide tinha que ter a mesma altura que o cubo. Ela tinha que ter a mesma altura. Aí no vídeo que eu vou passar para vocês, eu construí um cubo de 5 centímetros por 5 centímetros e a altura, adivinha quantos? 5 centímetros. E a pirâmide, ela tinha a base de 5 centímetros por 5 centímetros. E se eu medisse ela por fora aqui, o tamanho dela, adivinha qual era o tamanho dela? 5 centímetros. Porque aí sim eu posso explicar uma relação super importante entre a pirâmide e o cubo. A pirâmide e o paralelogramo também pode... Paralelogramo, não, desculpe. Paralelepípedo, tá bom? Mas a apostila errou de novo. Eles arrumaram e não arrumaram. No vídeo vocês vão ver qual é o erro deles. Continuando. Faça uma estimativa. Quem vocês acham que cabe mais? A pirâmide ou o cubo? O cubo. Muito bem. O cubo cabe mais. Aí ele fala assim para você: encha a pirâmide de farinha e despeja na outra caixa aberta para confirmar ou não a sua estimativa. Então, se você colocar uma pirâmide dentro do cubo, vocês acham que vai caber o que tem da pirâmide dentro do cubo? Então, muito bem. Cabe só uma pirâmide ou cabe mais de uma pirâmide na opinião de vocês? Quantas pirâmides vocês acham que cabe mais ou menos? Duas. Um bom chute, né? Porque a pirâmide, ela só tem, ela tem a base igual. A única coisa que ela tem, ela tem a altura igual. Ela não tem uns pedaços do lado, né? No vídeo vocês vão ver isso, tá bom? Lembre-se de deixar a base da pirâmide, que é quadrada, aberta, pois ela poderá ser a tampa da embalagem por onde a farinha será inserida, né? Onde será inserida a farinha.
verifique quantas pirâmides cheias de farinha são necessárias para encher a outra caixa. Responda nessa atividade. Você fez alguma comparação? Em caso de afirmativo, o que comparou e qual foi o resultado dessa comparação? Então, para vocês responderem, vocês têm que assistir o vídeo primeiro. Então, preste bem atenção no vídeo, por favor. Parem de riscar carteira, parem de fazer outras coisas e prestem atenção no vídeo. Então, vamos lá, silêncio. Na página 65, ela pede para a gente montar essas duas imagens aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não achei legal, certo? Eu ampliei na apostila tudo e gerou essas duas formatos. Eu gostaria que vocês observassem esse daqui, que era para ser um cubo. Mas olha aqui, esse lado é menor do que esse, então não forma um cubo. Então quem colocou na apostila fez lá, não pensou muito na hora de fazer, acabou fazendo uma figura que não formava. Não sei qual era o objetivo dessa atividade na apostila e fizeram um triângulo que, ao colocar do lado, ele tem a mesma altura que a parte mais baixa do cubo. Mas isso aqui não é um cubo, porque o outro lado aqui é diferente. Outra coisa, a base deles não tem o mesmo tamanho. Olha para vocês verem, a base não tem o mesmo tamanho, certo? Se eu tentar encaixar isso aqui dentro, ó, não encaixa, certo? Aí o que eu fiz? Eu fui e fiz uma pirâmide com base de 5 centímetros por 5 centímetros, uma base quadrada, e fiz um cubo com uma base quadrada de 5 centímetros com altura de 5 centímetros. Aí tanto o cubo quanto a pirâmide tem a mesma altura, certo? Porque eu aproveitei a oportunidade para poder explicar uma coisa para vocês. Ó, quando eu coloco dentro, ele dá a mesma altura e fecha, certo? Então o cubo tem a mesma altura do que a pirâmide. Aí em alguma parte do exercício lá, pede que você encha a pirâmide de farinha ou de areia e despeje dentro do cubo. Porém, a minha filha tem uma areia aqui, que eu não lembro o nome dela, que forma. Ela chega a gerar formas, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui para a gente ver como que vai ficar. Então, quantas pirâmides dessa cabe aqui? Será que cabe uma pirâmide ali? Eu vou formar aqui quantas pirâmides eu consegui com essa areia. Então vamos lá. Vou estar formando ela aqui, certo? Talvez demore um pouco, mas vamos lá. Agora eu vou virar, vou tirar o excesso dela das laterais, vou devolver lá para o monte e vou deixar, ó, uma pirâmide formada ali, certo? Vou formar mais uma pirâmide. Vamos lá. Formando mais uma pirâmide, lembrando que a base dela é a mesma, 5 centímetros por 5 centímetros, né? O volume é o que cabe dentro dela. Então vamos lá, colocando aqui. Agora eu vou tentar dar formato nela. O volume nesse caso é areia, certo? Então vamos lá. Agora eu vou passar a mão aqui para dar formato. Mais uma pirâmide, já são duas. Vou tentar formar mais uma. Será que vai dar o tanto de areia? Uma areia de modelar, só não lembro o nome dela. Eu lembro que eu ia perguntar quantas pirâmides dessa cabe dentro do quadrado. E a gente vai pôr para ver quantos cabe.
se é 2, se é 1, se é 3. Vou virar ela. Vou dar formato a ela. Se é 2. Certo? Vou tirar o excesso. Eu chutaria no 2 também. Será que ia acertar? E agora 3 pirâmides. Faltou um biquinho aqui. Pronto. 3 pirâmides. Vamos lá. Vou colocar a primeira pirâmide dentro do cubo. Coube uma pirâmide. Agora vou apertá-la lá no fundo para ver se cabe mais uma. Ah, vamos lá. Cabe mais uma? Cabe mais, né? Vou pôr mais uma pirâmide. Olha lá, coloquei. Vou apertar para ver se cabe mais uma. Opa, parece que cabe mais uma ainda, hein? Então vamos lá. Não aparenta, né? Apertando. Vou tentar pôr essa terceira. Ó, será que vai caber? Vou apertando, hein? Parece que vai caber sim. Olha. Coube 3 pirâmides certinha, com a mesma base, com a mesma altura. Então, eu aproveitei, não sei se era essa a ideia da apostila, mas eu aproveitei, porque eu sabia disso e aproveitei a oportunidade para ensinar isso para vocês. Ó, vou apertar os lados e vou tirar. Ó, ao tirar, o que aconteceu? Formou um cubo, certo? Quer dizer que a pirâmide é 1/3 do cubo, com a mesma base. Ó, os dois têm a mesma base e os dois têm a mesma altura. Eu preciso de 3 pirâmides dessa para poder encher um cubo desse. Então marque isso, que vocês vão usar isso muito na vida, né? Em geometria. Um cubo é 3 vezes mais do que uma pirâmide de mesma base e mesma altura. Isso serve. Tudo bem? Então, feita a nossa aula, vou terminar a gravação do vídeo aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Então, ficou claro ali, né? Que a pirâmide são preciso 3 pirâmides. E aí a gente viu ali quadrado. E se fosse retangular aqui assim a base? Retangular com uma... Faz de conta aqui. É retangular. Aqui tem 5. Aqui tem 7. E tem uma altura de 10 centímetros. E o paralelepípedo tem as mesmas medidas. Tem 5 aqui, 7 aqui e 10 de altura. Vai precisar de 3 pirâmides dessa para encher aquele paralelepípedo também, tá bom? Guarde essa informação, ela é muito importante. Quer ver, ó? Guarde aí. Vamos desenhar aqui. Uma pirâmide, eu preciso de 3 vezes essa pirâmide para ser igual a um cubo com as mesmas medidas. Não vai pedir isso no exercício aqui, mas eu vou aproveitar. Como que é o nome dessa forma geométrica? Cone. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse é o cilindro. Um cone e um cilindro com a mesma base e com a mesma altura. Quem guarda mais? Eu acho que é o Cilindro. Quantos cones desse precisa para dar a capacidade do cilindro? 3. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tanto na pirâmide quanto no cilindro. Tá bom? É a mesma coisa. Tá bom? Outra coisa, agora talvez confunda vocês, que eu acho que isso aqui eu não lembro de ter visto na idade de vocês. Vamos supor uma cumbuquinha.
Uma cumbuca. Eu não vou confundir vocês. Aqui é 2/3, mas eu não vou confundir vocês. Eu não vou conseguir desenhar também. Próximo lá. 2. Use cartolina ou papelão e construa um cubo com arestas de 1 dm. O que é 1 dm? 1 decímetro. Quer dizer quantos centímetros? 10 centímetros. Então, a gente precisaria montar um cubo com 10 centímetros de base por 10 centímetros de base. Isso numa cartolina. Isso aqui que eu estou falando. Conforme o horário que a gente terminar essa explicação aqui, eu vou ver se a escola tem cartolina e a gente vai fazer. Quantos que tem aqui de altura daí? 10 centímetros. Ele vai ficar um cubo grande de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Em seguida, faça a vedação das arestas com fita adesiva. O que é vedação? Tampar. Onde tiver emenda que dá para passar, eu vou passar um durex dos dois lados para fechar. Certo? Ou similar. Deixando uma tampa aberta em uma das faces. João, para de brincar e presta atenção. João Machado, né? Que senão a sua mãe vai achar que é o seu que eu chamei a atenção, né? Mas olhou assustado também, né? Devia estar brincando também. Encha um vasilhame com a capacidade de 1 litro de areia e despeje despeje essa areia no interior do cubo de 1 decímetro cúbico de volume e responda o que você verificou nessa experiência. Como a gente não fez a experiência ainda, e eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Quando você tem um cubo de 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros, 1 decímetro e 1 decímetro, você tem 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Quanto que dá 10 vezes 10? 100. 100 vezes 10? 1000 centímetros cúbicos. Quem já estudou em escola de PEB 1, que tinha aquele material dourado, que tinha o cubinho de madeira, sim, tinha a plaquinha, tinha a barrinha, tinha a plaquinha e tinha o cubo grandão, não tinha? Unidade, centena, dezena. E unidade de milhar. Sim. O cubo grandão não era unidade de milhar? Sim. Aquele cubo grandão é o cubo que a gente está querendo montar. Só que aquele cubo era maciço, era inteirinho de madeira, né? Se você fizesse só a volta dele, se você tinha o desenho, caberia 1000 cubinhos lá dentro. Sim, mas né? É 10 vezes 10 vezes 10 daria 1000, né? Agora, presta atenção. Se você pegar e tentar encher de água aqui, adivinha quantos litros vai caber aí? 1 litro, certinho. Vai caber certinho 1 litro. Então 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Porque 1 decímetro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Tá bom? Então o que a gente pode observar? Que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 10 centímetros vezes 10 centímetros que vezes 10 centímetros, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. E 1000 centímetros cúbicos é quantos litros? 1 litro. Seria a mesma coisa que se falar bem assim, ó, se você quiser levar uns tapas da mãe lá, do pai, a hora que eles for comprar refrigerante, você fala, vamos comprar 2000 centímetros cúbicos de refrigerante? Eles vão ficar pensando, mas esse cara tá doido. Mas é verdade. Quando você compra uma garrafa de 2 litros, você está comprando 2000 centímetros cúbicos de refrigerante. Sabe aquele cubinho pequenininho? Aquele bem pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro? Se você tivesse 1000 gelos daquele tamanho, a hora que derretesse, 1 litro. 1000 gelinhos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Cubinhos.
né? Quando eu era criança, falavam para mim ml, eu achava que 1 ml era uma gota. Eu achava que 1 ml era uma gota. E 1 ml é um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Aí eu ficava pensando, meu pai compra remédio de 30 ml. Quantas gotas era para ter lá? 30. Mas ele usava, nunca acabava. Eu falava, nossa, remédio é mágico. Depende muito de remédio. Tem remédio que cada 27 gotas conta como 1 ml. Então quando você olha lá, o meu remédio tem 10 ml, tem 270 gotas. Dependendo do remédio, tá? Isso é curiosidade, não era parte do exercício. Próximo exercício. Oi. Falta 9? Dá tempo de fazer a B. Qual a relação entre volume e capacidade? A capacidade é o quanto que pode colocar e o volume é quanto tem. Isso. Tá? Se ele estiver cheio, o volume é igual à capacidade, quando ele está completo, né? Eu tentei escrever aqui, mas acho que eu não sei se eu fui muito legal. Ó. O volume é o espaço que o sólido ocupa. É o espaço que aquele sólido vai ocupar. Capacidade seria a capacidade de volume que pode ser transportada. Por exemplo, uma caixa de leite tem a capacidade de armazenar lá dentro quantos? 1 litro de leite. Na caixa d'água está com 5 metros cúbicos de água de volume. Então, a capacidade seria o recipiente que você vai guardar as coisas. E o volume é o que você vai guardar, o sólido. Seja líquido, seja... Que nem o carro. Os carros, eles falam assim, meu carro, no manual do fabricante, fala que o porta-mala dele tem a capacidade de 510 litros. Ou seja, 510 mil centímetros cúbicos lá dentro. Certo? Se eu fosse colocar um monte de cubinho lá dentro. Mas não vou pôr água também lá dentro, né? Fala litros, senão não coloca água. Tem a letra C nesse exercício? Tem. Letra C. Se 1 metro cúbico, olha agora aqui, presta atenção. Equivale a 1000. Isso. Mas ó, 1 metro cúbico quer dizer que você tem 1 decímetro cúbico aqui. 1 decímetro cúbico. Ele vai ter 10 na parte de baixo, 10 na profundidade e 10 na altura. Ele vai ter 1 metro aqui, 1 metro aqui e a altura de 1 metro. Então ele vai ter 10 decímetros cúbicos aqui embaixo. Certo? Vai ter 10 decímetros cúbicos na lateral e 10 decímetros cúbicos na altura. Então 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 1000 o quê? 1000 decímetros cúbicos. Quantos litros cabem em 1000 decímetros cúbicos? Se cada decímetro cúbico é 1 litro. 1000 litros. Então quando você vê, vou fazer uma caixa de papelão de 1 metro de altura, 1 metro de profundidade e 1 metro de largura, essa caixona de 1 metro para tudo quanto é lado, cabe quantos litros lá dentro? 1000 litros de água. Certo? É só até a C? Não, Tem a D também? Não, que a D vai subir junto aqui. 1 centímetro cúbico vale quantos mililitros? Quantos ml? 1 centímetro cúbico. Eu já expliquei hoje. Na hora que eu falei, você vai lá, na hora de comprar refrigerante. 1 centímetro cúbico. Um cubinho aqui, ó. Um cubinho de... Aquele de madeira bem pequenininho. Não. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Ele é 1 centímetro cúbico. Ó, veja bem.
Se 1000 centímetros cúbicos é 1 litro, 1 centímetro cúbico, quantos ml? Para 1 litro precisa de 1000 centímetros cúbicos. 1 litro tem quantos ml? 1000 mililitros. Se eu preciso de 1000 cubinhos daquele para dar 1000 mililitros, cada cubinho tem quantos mililitros? 1 ml. Então, quando falar assim, 1 centímetro cúbico tem quantos ml? 1 ml. Uma latinha de refrigerante tem quantos ml? Nunca olharam? 350. Quantos centímetros cúbicos tem de refrigerante dentro dela? 350 centímetros cúbicos. Tá bom? Vou apertar pausa na gravação para vocês fazerem as suas anotações e depois do intervalo a gente continua. Continuando então, página 132. Em uma granja, um reservatório tem a forma de um paralelepípedo e suas dimensões são 5 metros, 4 metros e 3 metros. Quantos litros de água podem ser armazenados nesse reservatório? Então aqui está imaginando o reservatório, é como se fosse uma piscina, né? Então o que acontece? A gente vai olhar aqui, ó. Para descobrir o volume, eu acho primeiro a área da base, essa parte de baixo aqui, ó, que seria 5 vezes 4 metros. 5 vezes 4 metros. E aí a gente multiplica pela altura, que é 3 metros. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Metros vezes metros, metros quadrado. Metros quadrado vezes metro, metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. 60 metros cúbicos é igual a 60 mil litros, certo? Nem fale, não? Próximo. Beleza. 4. Para comemorar seu aniversário, Pedro foi ao mercadinho do bairro comprar meia dúzia de garrafas de 1 litro. Quantos litros de refrigerante ele foi comprar? 6 litros. Mas só havia garrafa de 237 ml e 600 ml. Quantas garrafas de cada tipo ele deve levar para ter a quantidade desejada aproximadamente? Vamos lá. Tem que fazer o quê? Converter, fazer a divisão primeiro, né? De 6 litros, tá ali a caneta, deixa eu achar, achei. 6 litros dividido por 237 ml. Mas, enquanto isso, né, Vitor? Né, João? Enquanto isso, eles estiverem com a mesma medida, unidades e medidas diferentes, eu não posso fazer divisão. Então eu tenho que fazer aqui. 6 litros é a mesma coisa que 6.000 ml. Dividido em frasquinhos de 237 ml, vamos fazer a divisão. 6.000 dividido por 237. É o 4, é o 3, não é? 2, quer dizer? 2 vezes 7, quem vezes 237 chega perto dos 600, é o 2. 2 vezes 7, 14, foi 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. 0 dá para tirar 4? Não dá, empresta o vizinho. O vizinho tá mais falido ainda, né? Coitado do vizinho. Então, isso. 5 fica 10, corta, 9, empresta 1. 10 que tira 4, 6. 9 que tira 7, 2. 5 que tira 4, 1. Abaixa o 0. E se abaixou, tem que resolver. 5. 5 vezes 7, 35. Subiu o 3. 5 vezes 3, 15. Com mais 3,
18. Subiu 1. 2 vezes 5. 10. Com mais 1. 11. 11. 0 que tira 5. 5. Não dá, empresta. 10 que tira 5. 5. 5 que tira 8. Não dá, empresta. 15 que tira 8. 7. 1 que tira 1. 0. 1 que tira 1. 0. Opa, ó. Ele vai precisar de 25 garrafinhas e ainda vai faltar 25. 75 ml. Tá? E 75 ml. E 75 ml. E 75 ml é menos da metade de 237. Então, se ele fosse comprar com garrafinhas de 237 ml, ele compraria 25 garrafinhas e chegaria próximo dos 6 litros. Não seria 6 litros. Mas chegaria próximo. É. A outra garrafa, 6.000 ml. 600 ml. Não, a garrafa. Não, desculpa. 600 6.000 ml ele vai comprar com garrafinha de 600 ml. Ah, vou fazer um jeito mais fácil aqui. Corta um zero em cima. Corta um zero em cima. 60 dividido por 6. 10 garrafinhas. Esse foi. Opa, 2R aqui. Esse foi exato. Subindo a resposta então lá. Lá, 6.000 ml dividido por 237 dá aproximadamente 25,3. Sendo assim, 25 garrafas para ter aproximadamente 5.925 ml, ou seja, faltaria 75 ml. E se Pedro comprar garrafinha de 600 ml, 6.000 dividido por 600, 10. Assim, 10 garrafas. Tá bom? Eu vou pro próximo, depois eu volto, tá? Por causa do tempo. Vamos lá. 163, ajuda o professor aqui. A água consumida em muitas cidades é cobrada da maneira apresentada na tabela a seguir. Presta atenção. Os primeiros 20 metros cúbicos de água que eu compro, que eu gasto, eu pago 30 centavos por metro cúbico. O que passar de 20 metros cúbicos, ou seja, de 20 até 40, eu vou pagar 75 centavos por metro cúbico. João, quer ir lá conversar? Eu levo os dois João hoje com a Leda lá. Os dois olhando para ele, um olhando para o outro, um apontando lápis, o outro assistindo. Vai assistir o cara apontar lápis. Acima de 40 metros cúbicos, 1,36 por metro cúbico. Quanto paga uma família que consome 22 metros cúbicos por mês? Paga 0,75. Vamos pensar aqui comigo. Nos primeiros 20 metros, quantos que ele vai pagar por metro cúbico? 0,5. Então, vamos ter que fazer. Quantos? Ele tinha 22. Ele usou 20? Usou 20. Quantos que ele passou de 20? 2. Passou 2. Então ele vai fazer 20 metros cúbicos vezes 0,30 mais os 2 que ele pagou. Passou, ele vai pagar quantos por metro? 0,5. Não. 2 reais? 2 reais? 2? Eu não tenho nem 2 reais, hein? Vou explicar de novo. Se eu usar 10 litros, eu pago 10. Não passei, eu pago 10 vezes 0,30. Se eu usar 20 litros, eu pago 20 vezes 0,30. Se eu usei 21 litros, 21 metros cúbicos, desculpe, é tudo metros cúbicos que eu estava falando. 21. Os 20 primeiros que eu usei, eu vou pagar 30 centavos cada um. O que eu passei de 20 até 30, até 40, eu vou pagar 75 centavos. Então quantos que eu vou pagar por esses 2 metros cúbicos? Cada metro cúbico? 75 centavos. Resolvendo, primeiro eu faço 20 vezes 30 centavos. 20 vezes 30 centavos. Que cada metro cúbico eu pago 30 centavos. Nos 20 primeiros metros cúbicos que eu usei.
Cortou. Vem aqui embaixo. 2 vezes 0. 0. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 0. 0. Devolve as casas. Quantas casas tem? 2. Quantos que eu vou pagar nos primeiros 20 metros cúbicos que eu usei? 6 reais. E o que passou? Está entre o 22 e o 40, então passou 2 metros cúbicos. Então 2 vezes 0,75. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 7, com mais 1, 15. Fica o 5, sobe o 1. 2 vezes 0, com mais 1, 1. Devolve as duas casas. Então, quantos que eu vou pagar ao todo? Oi? Isso. 0 com 0 dá 0. 0 com 5 dá 5. Vírgula embaixo de vírgula. 6 mais 1, 7. R$7,50. Certo? Próxima pergunta, letra B. E a família que consome 44 litros? Não, desculpe. 44 metros cúbicos no mês. 44 da... Primeiro, 40. os primeiros 20... Ela consumiu 20 metros cúbicos primeiro? Sim. Sim, não tem como chegar no 40 sem passar pelos 20 metros cúbicos. Quantos que ela paga cada metro cúbico? 0,30. Isso, Flávia. Todo mundo está entendendo o que a Flávia está falando? Aí, sobrou quantos? 24. 24. Esse 24, ela usou quanto de 20 até 40? Todas não. Não, é 20. Vai passar 4, né? Então aqui, 20 metros cúbico, pagando 75 centavos por metro cúbico. Quantos que ela já gastou? Quantos que ela já usou? 40. Falta quantos? 4. O que passar de 4, ela paga quantos por metro cúbico? R$1,36. 4 vezes 1,36. Depois que eu multiplicar, eu somo tudo. Fala, Flávio. Passou. 4 passou. Quantos litros ela gastou? Imagine que ela vai gastando aos poucos. Gastou 10. Ela está pagando quantos ainda por litro? Por metro cúbico? Gastou 19. Está pagando ainda 0,30. Gastou 20. 0,30. Gastou 21. Os 20 primeiros 0,30. O 1 que passou, ela gastou 39. Os 20 primeiro, 0,30. Os 19 que passou do 20, 0,75. isso, ela gastou 40. Os 20 primeiro, 0,30. Depois dos 20, teve mais 20 para dar 40, não teve? 0,75. E para dar 44, ela usou 20 mais 4. Esses 4 que passou, é de 40 em diante. O 41, 42, 43, 44. É os 4 que passaram, entendeu? Então vamos lá. 20 vezes 0,30. Não vou fazer nem conta. Ah, o professor emitido, não. Que hoje nós já fizemos. Deu 6 reais. Lembra que nós fizemos 20 vezes 0,30? Não tem porque eu sofrer de novo. Tá aqui, ó. A Flávia lembrou. Tá aqui em cima, ó. Certo? Agora, 20 vezes 0,75. 0,75 vezes o 20. Tá prestando atenção, né? Na caneta. Corta o 0, vem aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 7, 14. com mais 1, 15. 15. 1.500, calma. Tem que devolver as vírgulas. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Devolve aqui, quantos que deu? 15 reais. Nossa senhora, olha para vocês verem. 20 primeiros ela pagou 6 reais. Mais 20 depois ela pagou 15 reais, mais que o dobro. E agora? Ela gastou 4 litros acima de 40. Então, 4 vezes... 1,36. Isso. 4 vezes 6. 24. Subiu 2. 4 vezes 3. 12. Com mais 2? 14. Foi 1.
4 vezes 1. 4. 4 com mais 1. 5. Quantos que ela gastou em 4 litros? 5,44. Somando tudo. 0 mais 0 mais 4. 4. 0 mais 0 mais 4. 4. Vírgula embaixo de vírgula. 6 mais 5. 11 com mais 5. 16. Subiu 1. 1 mais 1. Quantos que ela gastou então em 44 essa família? 44 centavos. Isso! Quantas perguntas faltam? Uma só. 3, 4, 5, 6. E a família que consome 50 litros, 50 metros cúbicos? Ah, parecidíssimo, né? Os 20 primeiros, 20 vezes 0,30, já sabemos que é R$6. Os 20 vezes 0,75, sabemos que é R$15. Quantos que passou agora? 10, para dar os 50, né? 10 vezes 1,36, esse é fácil. Quem sabe me dizer? 136, a vírgula está aqui, multiplicou por 10, a vírgula anda uma casa. Ah, mas está faltando alguma coisa aqui. O zero, pronto. Só somar. 0 mais 0 mais 0. 0 mais 0 mais 6. Vírgula embaixo de vírgula. 6 mais 5. 11 com mais 3. 14. Subiu 1. 1 mais 1 mais 1. 34,60 centavos. Ai, eu volto depois, porque só tem 5 minutos para finalizar. Depois eu volto ali, fique tranquilo. 6. Em um armazém foram empilhadas 10 caixas de álcool gel, formando um cubo com aresta de 1 metro de aresta, certo? Então imagine o seguinte: eles empilharam lá os álcool gel e formou um cubo de quantos metros por quantos metros? 1 metro por 1 metro e 1 metro de altura. E dentro desse cubo tem quantos álcool gel? 100 caixas. Agora, presta atenção. Quantas dessas caixas seriam necessárias para empilhar e formar um cubo de 2 metros? 200. Ah, que 200 o quê? Não. Vou pôr mais uma caixinha aqui, certo? De 1 metro. 200 não, bro. 1 metro de altura. E 1 metro de profundidade. Isso aqui é um cubo? Um cubo tem que ter 2 metros em todos os lados. Só tá 2 metros na frente. Então vai dar 1000. Tem que colocar mais uma caixa aqui de 1 metro. Quantos que deu de lateral agora? 2 metros aqui e 2 metros aqui. Olhando de cima, essa plataforma já tem quantas caixas? 4. É, mas ela tem 2 metros de altura? Não, vou ter que pôr mais. Isso. 800 caixas. Vai ser 8 caixas dessa, né? 800 garrafas. Aí então. sim, Não. 8 caixas dessa. Cada caixa dessa tem quantas caixinhas dentro? 100. 8 vezes 100? 800. Olha lá. 1 metro por 1 metro por 1 metro igual a 1 metro cúbico. São 100 caixas de álcool gel. Então, 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros são 8 metros cúbicos. Ou seja, se 1 metro cúbico tem 100 caixas de álcool gel, 8 metros cúbicos serão necessários 800 caixas. Olha lá, olha bem agora para a tela, todo mundo. Olha para a tela, 1, 2, 3 e... Ó, uma caixinha com 100 álcool gels lá dentro. Aí eu preciso de fazer um cubo de 2 metros. Ó. Formando Nossa senhora, que mágico! os 2 metros. Entenderam agora, ó? Agora tem 2 metros em cada lado. Agora sim, nós temos 8 caixas
8 cubos de 1 metro cada, com 100 gel cada um. 8 vezes 100, 800. Próximo. 7. Em uma loja há vários tamanhos de aquário. Qual é a capacidade de um aquário em litros, cujas dimensões são de 60 centímetros por 90 centímetros por 120? Volume de um paralelepípedo. Como que eu calculo mesmo? Ó, 120 centímetros, 60 centímetros e 90 centímetros. Como que eu descubro o volume mesmo? Multiplicar todo mundo. 120 centímetros vezes 90 centímetros vezes 60 centímetros. Então vamos lá. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros. Centímetros cúbicos. 120 vezes 90. Corta um zero, vem aqui embaixo. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Subiu 1. 9 vezes 1. Com mais 1, 10. 10.800 centímetros quadrados, né? Porque eu fiz só 2 vezes ainda. Agora eu pego a resposta e multiplico por 60. Corta o zero, vem aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Tá brincando ainda, João? 6 vezes 8, 48. Subiu 4. 6 vezes 0, 0. Com 4 subiu 4. 6 vezes 1, 6. Deu 648 mil centímetros cúbicos. Vou fazer aqui embaixo. 648 mil centímetros cúbicos. Cada litro tem quantos centímetros cúbicos? 1000. Vou dividir por 1000 centímetros cúbicos. Corta um zero, 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 corta um zero. 648. Não guarda o material ainda. Nós vamos finalizar aqui, rapidão. Então a capacidade será de 648 litros. Próximo exercício. 164. No bloco retangular abaixo, há apenas uma camada de cubinhos com 1 centímetro cúbico cada um. Então eu sei que a altura dele é de... Ah não, calma aí. No bloco retangular... cada um tem 6 centímetros cúbicos. Vamos ver quantos que ele tem de largura. Quantos que ele tem de largura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que a aresta dele é de quantos centímetros? De 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual é a altura dele? 1 centímetro. Então vamos fazer 1 vezes 6. 6 vezes 6. 36. Centímetros vezes centímetros. Centímetros quadrados. Centímetros quadrados vezes centímetros. Centímetros quadrados triplos. Centímetros cúbicos. Qual será o seu volume? 36 centímetros cúbicos. Ou 36 ml. Próximo. B. Qual é o volume do bloco retangular formado por 2 camadas iguais a essa? E agora? Seria uma camada em cima dessa igualzinha. É o dobro, não é? Sim. Então vamos fazer como? 36 centímetros cúbicos vezes 2. 2 vezes 6, 12. Foi 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 72 o quê? Centímetros cúbicos. Muito bem. 72 centímetros cúbicos. Ou 72 ml. Quantas dessas camadas devem ser colocadas uma sobre a outra para formar um cubo? Não está difícil. Se ela tem 6 de lado e 6 de comprimento, 6 de altura. Forma um cubo. Então, para formar, seria 6 centímetros vezes 6 centímetros vezes 6 centímetros, 216 centímetros cúbicos. Ou seja, 216 ml. Acho que é a última agora? Não. 9. Na sala de aula, Laura e Felipe estavam com muitas dúvidas em relação ao volume dos paralelepípedos. Para esclarecer, o professor sugeriu montar um paralelepípedo e um cubo. Sendo assim, cada um escolheu um sólido.
Laura usou cubinhos de 1 centímetro cúbico para montar um paralelepípedo com as dimensões de 5 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Felipe construiu um cubo com arestas de 4 centímetros, usando cubinhos de 4 centímetros. Quantos cubinhos Laura usou para montar o paralelepípedo? Não é difícil. Falou em paralelepípedo. Você pega as dimensões e o que faz com elas? Multiplica. 5 vezes 3. 15 vezes 2. 30. Centímetros vezes centímetros. Centímetros quadrados vezes centímetros. Cúbicos. Muito bem, ela usou 30 centímetros cúbicos. Quantos cubinhos Felipe usou para construir o cubo? Ah, professor, ali só fala 4 centímetros. Presta atenção. Um cubo tem todos os seus lados iguais. Então ele tem 4 de altura, 4 de largura e 4 de profundidade. É 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros, centímetros cúbicos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Certo? Letra C. De que forma pode ser calculado o volume nos dois casos escritos? Multiplicando as 3 dimensões do paralelepípedo. No caso da Laura, é o que a gente fez: 5 centímetros vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros. E no caso de Felipe, 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros, que é igual a 64 centímetros cúbicos. E a última agora, 10. Utilizando os dados coletados e recortes de encartes em folhetos de supermercados, elabore um problema envolvendo unidades de medidas de capacidade em situações do cotidiano. Então isso aqui é para vocês fazerem, pode fazer em casa. Eu vou mostrar um exemplo, presta atenção no exemplo. Isso, maior exemplo aqui que vocês poderiam estar fazendo, olha lá. Uma caixinha de leite longa vida tem suas dimensões 9 centímetros por 7 centímetros e 16 centímetros, conforme mostra a figura ao lado. Sendo assim, uma caixa com 12 litros organizados, conforme a figura abaixo, terá qual volume? Lembrando que essas caixas não terão espaço entre elas e será embalado com um plástico a vácuo. Resposta: 18 centímetros vezes 42 centímetros vezes 16. Mas por que deu 18 centímetros? Porque uma caixinha do lado da outra, 9 mais 9 dá 18. E por que deu 42 centímetros aqui? Porque foi 6 caixas de 7 centímetros. Tá bom? Para nossa próxima aula de amanhã, já faço o exercício de casa. Nós terminamos a sequência de atividade 5. Exercício de casa da aula 1 e 2, ângulos em movimento, da página 165 até 170, do exercício 1 até o 9. Muito obrigado, tchau, tchau, vamos com Deus.